Olá para você que me vê e me ouve agora, eu sou o Patrick e nesse vídeo curto eu gostaria de reagir a uma gravação que foi feita por um pastor protestante da igreja presbiteriana chamado Augustus Nicodemos, esse é o nome dele. A pedido de um amigo, um colega que eu conheci, ele me pediu para eu explicar algumas coisas sobre esse vídeo. No título, como dá para ver na tela, ele diz: o catolicismo não é a verdadeira fé. Bom, eu queria agora reagir ao que ele está dizendo e aí eu vou acompanhando o vídeo e respondendo aos poucos. Eu quero falar rapidamente sobre as diferenças entre catolicismo e reformados em 5 pontos. Catolicismo acredita na Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas acredita que a palavra de Deus vem antes da Escritura, está na Escritura e se segue a partir da Escritura, que é a tradição. Há de se entender, nós cremos de fato na palavra de Deus, mas não só na palavra de Deus, cremos também na tradição apostólica e também no Sagrado Magistério. Mas nós cremos no fato de que a revelação ela se deu por completo até a morte do último apóstolo, São João. A partir do apóstolo não há mais revelação, então não há mais o que se acrescentar. Toda a doutrina da igreja necessária para a salvação está contida até a morte do último apóstolo. E o que se dizer então da doutrina, do catecismo, os dogmas da igreja? Eu tenho aqui na minha mão o catecismo e também a Sagrada Escritura. Eles são apenas a evolução e a transmissão da fé apostólica, da verdadeira e única fé dos apóstolos. E o magistério é quem interpreta a Escritura à luz da tradição, produzindo dogmas, produzindo bulas papais. Exatamente. É o magistério à luz da tradição com a Sagrada Escritura, que vai ao... Ele não explicou de uma maneira adequada, a igreja vai com o tempo evoluindo a explicação, mas todo o depósito da fé já estava contido até a morte do último apóstolo São João. E produzindo declarações e criando documentos de fé. Não está criando doutrina, só para esclarecer, está criando explicações e definições, assim como é próprio da palavra dogma, que vem do grego dokein, que significa uma definição específica para esclarecer pontos, para que fique claro qual é a fé dos apóstolos. É por isso que você vai encontrar tantas doutrinas na Igreja Católica que não têm fundamento na Bíblia. Porque... Errado. As doutrinas da igreja, elas são consoantes com a revelação. Elas são unânimes, uníssonas. Para eles não é somente a Bíblia. Exato, não é só a Bíblia. Nós temos a tradição oral, até porque a Sagrada Escritura, o primeiro escrito do Novo Testamento, ele só ocorreu quase 30 anos depois da morte de Nosso Senhor. E Nosso Senhor também não disse para ide escrever livros, ele disse ide e ensinai, Mateus capítulo 28. É a Bíblia, de acordo com a tradição, interpretada pelo magistério, encabeçado pelo Papa Infalível. Segundo ponto. Exatamente, o Papa Infalível, isso é, que fique bem claro, definido no Concílio Vaticano I. Igreja Católica, Cristo é o Salvador. Mas para você chegar a Cristo, você tem que chegar através de Maria. Você tem que crer ou receber o dogma da comediação de Maria. Isso é um erro. Ainda não foi definido, eu creio, em Nossa Senhora como corredentora e como medianeira também, mas isso ainda não foi definido como dogma. Isso que ele está dizendo não tem fundamento. Eu creio que será um dia, mas não tem fundamento. No sentido de que o que ele está dizendo é que ele está afirmando que nós cremos que, além de Jesus ser o mediador, Maria também é. Precisa ser esclarecido as coisas. Nós cremos que Jesus é o único mediador e que, inclusive, a Virgem Maria foi a primeira a ser redimida. Mas aqui há que se esclarecer a questão. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, quis redimir a humanidade e se encarnar. Ele poderia fazer isso de uma maneira direta, como diz e explica muito bem São Luís Guirão de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele poderia fazer isso de um modo direto, mas ele quis
participação dessa mulher sublime que foi concebida imaculada. Ele quis se submeter. Ele quis, e assim foi feito. O anjo foi até Maria para comunicar, para anunciar, pedindo o consentimento dela. Porque assim ele manifestou. Então, quando Nossa Senhora aceita e o Verbo de Deus se faz carne no seu ventre, a graça que é Deus veio ao mundo por meio da mulher. Jesus é o único remediador. Ele é a escada que Jacó sonhou. Exato, a salvação vem por Jesus e pela humanidade de Jesus. Só que Jesus quis se submeter e a salvação veio por Maria, porque Jesus é o Salvador. E é a partir da anunciação que ele se encarna. Ele precisava? Não, mas ele quis assim. De que ela auxilia pecadores a receberem a graça que o Filho dá. Ela funciona como espécie de medianeira. Exato. E, recentemente, dogmas a respeito da Assunção de Maria e do seu nascimento virginal foram colocados pelos... O nascimento virginal é um dogma mais antigo, ele não é recente. Nós cremos, e a fé apostólica, amplamente baseada na Sagrada Escritura e na tradição, que a Virgem Maria, esta que foi mãe de Jesus, foi virgem antes, durante e depois do parto. E também a Assunção, um dogma mais recente proclamado, que define, diz, que Maria, transcorrido o decurso dela aqui na terra, foi elevada por Deus de corpo e alma ao céu. A igreja não define se ela morreu ou se foi apenas uma dormição, como isso deu de fato. Mas a igreja diz, e é dogma, então, portanto, nós somos obrigados a crer, que a Virgem Maria foi assunta ao céu, ela foi elevada pelos anjos e está de corpo glorioso e alma no céu. Os papas como sendo obrigatório para todo católico acreditar. Exato. Então, muito bem. Não é somente Cristo, mas Cristo e Maria. Em alguns lugares, a Igreja Católica... Jesus é o único mediador e Maria foi redimida por Jesus. Mas ele quis que ela participasse dessa redenção. E é aqui que tem que se esclarecer. E o dogma da corredenção ainda não foi definido, mas eu creio. Muito mais mariana do que cristocêntrica. Negativo. Isso é um erro muito crasso. Eu não sei de onde ele tirou isso. Não existe nenhuma parte da sagrada tradição, das sagradas escrituras, do catecismo da igreja que diz que Maria é mais o centro do que o próprio Jesus. Isso é inconcebível. Não existe documento papal que fala isso. Não existe um santo da igreja que defina isso. Se alguém encontrar, por favor, me mostre, porque eu gostaria de ver. Mas eu não acredito que exista. Eu nunca vi. E eu separei aqui uma explicação breve de São Luís Maria Grão de Montfort sobre essa parte, que ele diz: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Olha, se Jesus é o princípio e o fim, e é de fato, a Virgem Maria só participa disso para levar as pessoas ao filho dela, Jesus. Não existe essa coisa de que a igreja é mais mariana do que cristocêntrica. Tudo que a Virgem Maria faz, quando recebe cada um de nós, ela é nos levar a Jesus. Isso fica assim mais claro e explícito nas aparições marianas, nos milagres. E eu, particularmente, nunca conheci, nunca vi alguém que fosse mariano e não fosse reverente a Jesus. A gente observa isso de modo claro na oração da Ave Maria, que é presente na Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, em que Jesus, o nome de Jesus, está no centro da oração. Os católicos falam que a salvação é pela fé, mas os homens têm que praticar obras, eles têm que contribuir com suas obras, com sua obediência, sua ida à igreja e participar. Exatamente, nós temos que contribuir com obras. Porque veja, Nosso Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15,
quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Ou seja, se eu amo a Deus e cumpro os mandamentos, significa, ao mesmo tempo, que eu estou fazendo obras. Ou seja, como não é uma obra honrar o pai e a mãe? Como não é uma obra, por exemplo, quando Jesus diz em Mateus 10, 42, que não ficará sem recompensa aquele que der um copo de água. Isto é uma obra. É uma obra não pecar contra a castidade. É uma obra não desejar a mulher do próximo. É uma obra qualquer um dos 10 mandamentos. Guardar domingos e festas, honrar pai e mãe. Isso são obras, são atos, não é só fé. Não basta só a fé. É um erro tolo de Lutero e de toda a reforma, que não tem fundamento, não tem condição, a não ser que, quando se lê a Sagrada Escritura, fora do contexto, fora da tradição e fora da fé dos apóstolos. São Tiago, apóstolo, escreveu na sua epístola, no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras é morta. E também tem outros lugares, por exemplo, São Paulo, em Romanos 2, 6, que ele diz que o nosso juízo, no fim dos tempos, será segundo as nossas obras. Então não só basta a fé. Então o sola fide da reforma protestante já caiu por terra, porque ele não tem base na tradição, não tem base no magistério e não tem base na Sagrada Escritura. Participação nos sacramentos para que aquela fé seja de fato uma fé salvadora. Os católicos falam de graça, a graça, o favor de Deus. Mas eles dizem que a graça vem através da natureza. Essa relação entre natureza e graça, que é originária com o pensamento de Tomás de Aquino, diz que Deus concede a sua graça através da natureza ou de coisas sólidas que pertencem ao mundo sólido. Por isso... Bom, há de se esclarecer as coisas. Não é bem assim. Por quê? A graça alcançada por Cristo na cruz é suficiente para a remissão de todas as pessoas, de toda a história, de todos os pecados, de todos os lugares. Mas isso não significa que isso vai ser imediatamente imposto para todos esses. Então, o que Jesus estabeleceu, veja, não é a igreja. Jesus, isso está muito fácil, todos os sacramentos nas Sagradas Escrituras, que Deus, pela sua humanidade em Cristo, ele assumiu uma humanidade, porque a humanidade precisava apresentar uma reparação. Só que essa reparação tinha que ter valor infinito. Então ele, que sendo Deus, os valores infinitos, assumiu uma humanidade que se une sem misturar, isso se chama união apostática, para a redenção da humanidade. Então a humanidade apresentou uma reparação a Deus Pai na natureza humana de Jesus, que já tinha natureza divina, mas a pessoa é divina. Então aqui a gente já esclarece, por exemplo, outro dogma, que é o Theotokos, a mãe de Deus. Nossa Senhora não é mãe de um amontoado de carnes e ossos, ela é mãe de uma pessoa. E a pessoa de Jesus é divina. Então toda a graça que Jesus alcançou na cruz foi por meio de sua santa humanidade. E ela é aplicada por nós, a nós, pela humanidade de Cristo. Nós que somos criaturas corporais e espirituais, nós temos matéria e espírito. Deus quis estabelecer meios, canais dessa graça, que seriam aplicados na nossa alma. Isso a teologia chama de graça habitual ou graça santificante. E quais são os meios? Por exemplo, o batismo, a água. A Eucaristia, o pão e o vinho que se tornam corpo e sangue. Foi Jesus que estabeleceu isso, não foi a igreja. Veja, há um versículo meu predileto da Sagrada Escritura, que é Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 53 e seguintes. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida. A igreja explica no Catecismo, esse livro bonito, no número 1127, diz assim: celebramos dignamente a fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes, porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua nos seus sacramentos, a fim de comunicar sua graça significada no sacramento. Então veja, os sacramentos, como se explica, eles são sinais visíveis
de uma realidade invisível. A água é um sinal visível necessário de uma realidade invisível, que é a graça que Jesus, o próprio Jesus, está infundindo naquela alma naquele momento. Os sinais do pão e do vinho que são transubstanciados. Existe a transubstanciação, a substância muda. Eu vejo o pão, eu vejo o vinho, mas aquilo é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Foi Jesus que instituiu isso. Para quê? Ao tocar da graça, ao tocar aquele sacramento no meu corpo físico e também na minha alma. Porque eu não sou puro espírito, eu não sou pura matéria, eu sou ambas as coisas. Então, existem as duas realidades, a realidade física, a realidade visível e a realidade invisível, que é a graça que está sendo operada, que nem sempre a gente sente, a gente tem comoções físicas. Do batismo, por isso o pão que se transforma no corpo de Cristo e o cálice que se transforma no vinho, por isso o óleo da extrema unção. Exatamente. Então, são sinais visíveis de uma graça que é invisível ao olho nu, mas que acontece de modo eficaz, porque, como explica o catecismo, é o próprio Cristo. A graça, ela não é dada diretamente ao pecador, mas ela é dada através de objetos, através da natureza. E aí vem Existem meios que o próprio Deus instituiu para a salvação, né? E aqui é preciso deixar claro que Jesus, instituindo isso, ele deixou que precisa de um ministro, precisa da matéria e precisa daquele que recebe com disposição, aquele que quer. Então veja, o batismo ele não acontece se não tiver água. Mas se tiver água e não tiver o ministro, ele também não acontece. E o batismo também não acontece se, tendo água e ministro, a pessoa não quiser receber. Então isso tudo faz parte. E não foi a igreja, mais uma vez, não foi a igreja que inventou isso. Foi o próprio Jesus. Os sacramentos. A graça é conferida através dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Entre eles, Exatamente. os mais conhecidos, batismo, confirmação, ordens, o casamento, a extrema-unção e a confissão a um padre para obtenção de pecados. Muito bem, como a gente vê claramente no Evangelho de São João, capítulo 20, nos versículos finais, do 20 ao 23, Jesus estende a paz aos discípulos, aos apóstolos, especificamente aqueles que foram ordenados na última ceia, aqueles que deixaram de ser leigos e se tornaram sacerdotes. A estes, exclusivamente, Jesus deu o poder de perdoar pecados. Ele diz, não só isso, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês reterdes, eles serão retidos. Veja, isso está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, especificamente. Jesus, que é Deus, deu poder aos apóstolos, os primeiros bispos, os primeiros sacerdotes da igreja, para perdoar ou reter pecados. Então, veja, o sacramento da confissão, ele é necessário porque Jesus quis assim. Sacramentos da Igreja Católica são canais naturais pelos quais a graça de Deus é ministrada e o pecador recebe a salvação. E por fim, eles falam que toda a glória que a glória deve ser dada a Deus. Mas como a igreja é a extensão de Deus nesse mundo, a extensão de Cristo nesse mundo, toda a glória para a igreja também. Exato, porque Cristo deixou uma igreja e esta igreja é seu corpo místico, como São Paulo explica muito bem. Na primeira carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que ele explica que Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. E um fato muito especial é a própria conversão de São Paulo, quando ele, perseguindo cristãos, Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas veja, para Saulo, Cristo já tinha morrido e ele estava perseguindo cristãos. Mas Jesus se identificou como ele próprio. Como se explica isso? Se explica porque os cristãos a quem Saulo na época, estava perseguindo, é a igreja. É o seu corpo místico. Então, portanto, a glória que se deve à igreja, ela é reverenciada como a própria glória do Senhor Jesus. Os dois pilares do catolicismo
são, primeiro, essa relação natureza e graça, com base na qual você tem os sacramentos, e a relação Cristo e a igreja, que eles veem como sendo uma coisa só. A igreja é a extensão de Cristo aqui nesse mundo. Então, tudo que você puder dizer a respeito de Cristo, você pode dizer da igreja. Cristo salva, a igreja salva também. Cristo é divino, a igreja é divina também. Exato, porque Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos tempos. É promessa de Jesus. Também. Cristo é santo, a igreja é santa também. Então, é esse o pensamento católico, muito abreviadamente, é claro, tentei resumir rapidamente para contrastar com os famosos 5 pontos da Reforma Protestante. Primeiro ponto, somente a Escritura. É só na Bíblia que nós vamos encontrar a revelação de Deus. Errado, não é só na Bíblia, porque se fosse só na Bíblia, veja, primeiro, Jesus não mandou escrever Bíblias. Jesus disse, ide ensinar. Então, primeiro teve uma tradição oral, boca a boca. O próprio evangelista São João diz que Jesus fez tantos milagres e prodígios, tantas coisas, que não estão escritos neste livro. No fim do capítulo 21 do Evangelho de São João, ele diz, no versículo 25, Jesus fez muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, existem mais coisas que não estão só na Sagrada Escritura. Isso é o evangelista São João que está dizendo. Outro fato importante. Se fosse tão essencial a Bíblia, e tão somente a Bíblia, por que a igreja passou 30 anos sem nenhum escrito do Novo Testamento? Da morte de Jesus até o primeiro escrito, que é o livro de Tessalonicenses, foram 30 anos quase, aproximadamente. Assim diz os historiadores. E não só isso. Veja, na segunda carta de Timóteo, vamos lá, vou abrir aqui na minha Bíblia. A carta de Timóteo, ele diz uma coisa muito interessante. São Paulo, explicando para Timóteo que a igreja, e não a Sagrada Escritura, é a coluna e sustentáculo da verdade. Veja, naquela época só tinha igreja católica, hein? Não tinha protestantismo. Olha só. Todavia, porta-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, não é a Sagrada Escritura a coluna e sustentáculo da verdade, mas é a igreja. E somente ela é a fonte de autoridade para tudo aquilo que nós praticamos e que nós cremos. Negativo, está errado. Porque, por exemplo, quem foi que disse que o livro de 1 Timóteo, ele é válido, ele é inspirado por Deus? Quem disse que o Evangelho de São Mateus é inspirado por Deus? Quem disse que o livro do Apocalipse de São João é inspirado por Deus? Foi a Igreja Católica. Sabe quem foi? Foi o Papa Dámaso, no século IV, que depois de uma longa discussão e muitos problemas, de tantas pessoas querendo colocar dentro do cânon da Bíblia livros que não eram inspirados por Deus, o Papa, no século IV, Papa Dámaso, definiu os 27 livros que, pasmem, são os mesmos 27 livros que estão na Bíblia dos protestantes. Ou seja, até para isso eles precisam da Igreja Católica. Me diz, se não fosse a igreja e os monges que copiaram com muito trabalho, dedicação e zelo, eles escreviam em pergaminhos e rolos de couros que ficavam guardados nos mosteiros. Era muito trabalhoso, era de fato uma biblioteca. E a igreja conservou esses livros, escritos, zelados com muito carinho. Se não fosse a igreja, eles não teriam a Sagrada Escritura. Não a tradição, não o magistério, não novas revelações, não um papa infalível, mas liberdade. Não existe, como eu disse, novas revelações. Não é certo afirmar que não pode ter a tradição, porque, como eu já disse, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade e a igreja tem a autoridade da transmissão, ou seja, a palavra tradição vem de traditio, que em latim significa entregar, transmitir.
Ou seja, a tradição é necessária, porque foi ordem de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, é o versículo final, quando Jesus estava já para ir para os céus. Ele disse, capítulo 28, versículo 20, ensinai a observar tudo o que prescrevi. Desculpa, antes ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco até o fim do mundo. Jesus deu a ordem para ensinar. Verdade para leitura e investigação sob a orientação do Espírito Santo. Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus não é a igreja, mas é o próprio Espírito Santo falando na Escritura. Errado, como eu já disse. E assegurando isso em nosso coração. O segundo ponto de diferença é que na Reforma somente Cristo salva. Ele não precisa da ajuda de Maria, não precisa da ajuda dos santos e muito menos da igreja. Somente Cristo salva, estamos de acordo, Jesus é o único mediador e foi Ele que conseguiu para nós a remissão. Ele era o único que poderia nos salvar. Mas Ele quis a participação, de todos e especialmente da Virgem Maria, por um ponto específico, como a gente estava dizendo, a corredenção de Nossa Senhora e também a mediação de todas as graças. Por quê? Se foi por Cristo que a salvação veio, e ele quis se submeter à Virgem Maria nascendo dela, tendo o consentimento dela, então a graça veio por Maria também, como eu já estava dizendo. E é possível, e eu devo suplicar a intercessão da Virgem Maria, eles participam nisso, como a gente vê em muitas passagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, a gente tem Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, que eu separei aqui, em que diz, São João, vendo o céu, os santos, os anciãos, diante do trono de Deus, eles tinham as taças com as orações dos santos. Ou seja, eles estavam o quê fazendo? Se oração não é interpelar, não é pedir, não é suplicar, o que é oração? Se eles estavam com as orações nas mãos, oferecendo a Deus Pai diante do trono, Apocalipse capítulo 8, versículo 4. O Evangelho de São Lucas narra aquele momento que Jesus, morrendo na cruz, diz o que depois ficou conhecido pela igreja, pela tradição, como São Dimas, o bom ladrão. Jesus diz, olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se eu aqui na terra posso interceder, posso rezar, posso orar por uma pessoa, quanto mais quem está no céu, diante do trono. Meu Deus do céu. É claro que isso é possível. É claro que é necessário. Jesus não depende de Maria. Deus não depende dos santos. Deus não depende dos anjos. Mas Ele quis que fosse assim. E Deus pode querer o que Ele quiser. E não vai ser minha vontade que vai mudar isso. Salvação é mediante a obra completa, redentora, eficaz, final, efetiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que já foi feita de uma vez por todas. Mas ela é aplicada por meio dos sacramentos e por meio da igreja. Agora, por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos. O apóstolo São Tiago, no capítulo 15, na sua epístola, versículo 14, ele diz, se alguém está doente, chame o sacerdote para administrar a unção, o óleo santo, ungido. Se isso já não é um modo de intercessão, é a aplicação da graça, o sacramento que Cristo conseguiu por nós uma vez por todas na cruz. E não se repete na missa conforme as palavras do ministrante. Mas nós não cremos que a graça, a redenção se repete na missa. Isso é heresia. A igreja nunca ensinou isso. Não está nos documentos da igreja. O que nós cremos é que quando tem a Santa Missa, existe uma atualização do sacrifício único de Cristo na cruz, que foi completo e acabado uma vez por todas, para aquele momento dos presentes naquela hora. Quando o sacerdote celebra a Santa Missa, existe uma renovação, como que uma atualização. É como que eu que estou agora no ano de 2023 estivesse lá naquele tempo. Porque Deus não está preso ao tempo. Então é o mesmo sacrifício,
O mesmo sacrifício da missa é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz que Jesus realizou por nós uma vez por todas. O sacerdote age em persona Christi. Só que com a diferença que é incruento. Jesus já não sofre mais, porque ele está no céu glorioso. Em terceiro lugar, na reforma, somente a fé, não por obras, errado, não por participação como eu já disse humana. no começo do vídeo. E até mesmo a fé é um dom de Deus. É Deus quem concede a graça de estendermos a mão vazia para receber graciosamente a redenção plena. É claro, toda graça é um dom, né? E a gente, nesse ponto, concordo. Que nos é dada mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, somente a graça. E essa graça nos é ministrada pelo Espírito Santo através das Escrituras, não através de... Negativo, como eu já mostrei também, todos os sacramentos, eles são instituição divina de Jesus, e Jesus quis que houvessem meios sensíveis, sinais visíveis da aplicação dessa graça e também ministros. Sacramentos, não através de mediação humana, não através da igreja, mas através da palavra de Deus que nos é trazida e que nos é explicada pelo Espírito Santo de Deus. E glória somente a Deus. Exatamente. Eu preciso explicar também isso aqui. Glória só a Deus, adoração, no sentido de adoração. Mas existem distinções. Porque veja, se a glória é só para Deus, então eu não poderia cumprir o quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Honrar pai e mãe, não é isso? Ora, se eu sou obrigado pelos mandamentos a honrar os meus pais, que dirá aqueles que aqui na terra foram mais próximos do Evangelho, como fossem aqueles que foram páginas vivas do Evangelho? Então a igreja faz distinção. Então nós temos o culto, a glória em hierarquia. Primeiro, a latria, que é o culto reservado somente para Deus. E nós católicos fazemos isso, especialmente na adoração eucarística, por exemplo. Ou no ato de reconhecendo Deus como Criador de todas as coisas, Jesus como Deus e Redentor, né? Depois disso, mais embaixo, nós temos o que é chamado pela igreja de hiperdulia. Ou seja, dulia significa um louvor, uma honra, uma veneração. Mas a hiperdulia ela é aquilo que se refere somente ao que nós católicos, e a todos, aliás, todos, sem distinção, aqui na terra, no céu e nos infernos, para a Virgem Maria. Depois de Deus, ela tem um trato especial que nós chamamos de hiperdulia. Abaixo de Nossa Senhora, o catecismo diz que existe um outro tipo de veneração específica, que é a protodulia, especificamente para o glorioso patriarca São José, pai de Jesus, aqui na terra e também no céu. Abaixo disso tudo, existe o que é chamado de dulia, que é o culto, a veneração, a honra, o respeito que nós devemos aos santos que estão no céu e que aqui na terra tiveram uma vida que foi puramente o Evangelho aplicado. Não a igreja e a ninguém. Então, a igreja católica é um sistema, é uma religião. A igreja católica é a única igreja de Nosso Senhor. Veja, Jesus disse ao apóstolo São Mateus: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Isso está no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, versículo 17 até o 19. Eu te darei a chave do reino dos céus. Jesus fundou uma igreja. Ele olhou para Pedro e disse: tu és pedra. Em outra passagem também, ele mudou o nome de Pedro por causa disso. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus edificada por Pedro. A igreja católica, a única igreja. Jesus não é esquizofrênico. Jesus não é louco. Ele prometeu que estaria convosco e não ia abandonar. Agora veja o que ele vai falar agora em seguida. Diferente da religião reformada. São duas religiões incompatíveis. Exatamente, porque o protestantismo ele é equivocado, ele tem vários erros. E ele surgiu 1500 anos depois.
em dizer, não existe possibilidade de harmonização do catolicismo romano com a reforma protestante. A grande diferença está nessa palavra somente. Somente a Escritura. A Igreja Católica acredita na Escritura, mas não acredita em somente a Escritura. Somente Cristo, a Igreja Católica acredita em Cristo, mas não acredita que somente Ele pode salvar. Somente a fé, a Igreja Católica acredita que a salvação é pela fé, mas não somente pela fé. Somente a graça, também fala-se de graça, mas é uma graça que tem que ser mediada pelos sacramentos. E glória somente a Deus. Eu termino aqui com algumas recomendações para os evangélicos. Primeiro, conheça... Bom, fim do vídeo. Eu também agora queria deixar uma última coisa, deixar bem claro. A igreja sempre foi católica, a fé de 2000 anos que nunca houve alteração, nunca teve um papa que contradisse o outro. Por quê? Porque foram assistidos pelo Espírito Santo. A promessa de Nosso Senhor ainda está de pé. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos tempos. E isso acontece de verdade. Deus não é louco, como eu estava dizendo. Por quê? Porque Deus não poderia deixar 1500 anos o povo dele padecendo se a Igreja Católica estivesse errada. Para que depois, 1500 anos, um iluminado, louco, cheio de problemas, cheio de tensões próprias que ele não conseguia resolver, Martinho Lutero, que inclusive era padre, infelizmente se perdeu, para fundar uma igreja. E depois uma sucessão de outras igrejas que não são concordes, não têm unidade de doutrina, cada um prega alguma coisa. A verdade é única e imutável. Por quê? Porque a verdade é Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu espero ter contribuído um pouco para a sua fé. E eu quero agora recomendar a nossas vidas, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, que roga e interceda a Deus por nós, para que um dia a gente possa estar na pátria definitiva junto ao seu Filho Jesus, e que ela rogue por nós para que cada vez mais nós possamos estar em comunhão com Deus e com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.